Bom, voltamos falando das memórias stack e heap. E lembrando, né, então a gente vai ter a memória stack, ela é organizada, as coisas são alocadas nela de forma automática, sempre na mesma ordem, empilhando, com o endereço sempre um contínuo ao outro, um em sequência do outro. Enquanto que a memória heap é uma memória desordenada, em que eu posso alocar blocos de bytes em endereços diferentes. Então, por que elas se diferenciam? Por que existem esses dois tipos de memória? A memória stack ela é restrita. Eu tenho uma quantidade pequena, razoavelmente pequena, de memória que é alocada de forma automática para o meu programa. Isso por quê? Porque senão, se a gente tivesse um monte de programa, rapidamente a gente teria um estouro da memória. Então, sei lá, rodo um programa, se eu dou memória ilimitada para ele na memória stack, eu não consigo rodar outro programa. Então, para isso, justamente, existe a memória heap, para eu alocar memórias auxiliares. E aí eu não tenho, o limite que eu tenho na memória heap é o limite do computador, o quanto que eu tiver de memória no computador mesmo. Então, enquanto a stack ela é sempre uma quantidade fixa de bytes que é alocada, a heap eu posso usar até estourar a memória RAM do computador. É óbvio que isso não é o ideal, mas te dá essa chance de você trabalhar com uma memória de maneira mais dinâmica, que é o que é a ideia da memória heap. Bom, então a gente tem aqui dois blocos para exemplificar de maneira didática. Eu vou reduzir um pouquinho aqui a memória stack para poder caber. E a gente vai ter o seguinte cenário. Suponha que eu vá e crie uma variável. Então, cria uma variável aqui, char asterisco, end heap recebe nulo. O que é esse nulo aqui? Basicamente é um jeito de você escrever zero. É a mesma coisa que zero. O que ele está fazendo é preencher todos esses bits aqui com zeros. Então vai ficar tudo zero aqui. Zero, 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 zero. Eu vou até tirar aqui porque não precisa. Mas basicamente esse nulo aqui seria tudo zeros. Então eu declarei a variável endHeap. Ela vai ocupar 8 lugares na memória, porque ela é um endereço de um char. E inicialmente eu joguei nulo aqui nela. Muito bem. Então como é que... e aí lembrando, né? Toda variável que eu crio vem para a memória stack, certo? Porque eu preciso da memória stack, que é uma memória de alocação automática, para organizar minhas variáveis. Então eu organizei aqui a variável, ela vai estar sempre, toda variável ela vai estar sempre aqui nessa memória. Agora a gente vai fazer um outro comando, que é utilizar uma função chamada de memory alloc, ou malloc para os íntimos, e eu vou passar para essa função memory alloc um número de bytes. Então esse aqui é um número de bytes. O que eu estou dizendo é, aloca para mim 5 bytes na memória heap. Então esse memory alloc aloca na memória heap e não na stack. Então ele vai aqui, então a primeira coisa, tá? Esse pedacinho aqui de código vai fazer isso. Pega 5 bytes e aloca na memória heap. Veja que eu não estou alocando no zero aqui, etc. Eu estou alocando num lugar qualquer. Né? Então, a memória, os 5 bytes que ele aloca, em geral, né, em via de regra, está sempre um em sequência do outro aqui, estão contíguos. Então ele vai alocar esse bloquinho aqui de 5 e ele vai retornar o retorno da função malloc. O retorno dele é o endereço do primeiro bloco, do primeiro byte aqui do bloco. Então ele vai retornar x e f 076. Esse endereço aqui. Então ele aloca 5 e retorna o endereço de onde ele alocou. Então aqui já está, né? A variável endHeap vai receber o endereço na memória heap do bloco de bytes aqui. Aí vocês poderiam até me dizer, mas eu estou alocando aqui na memória 8 bytes, na memória stack, perdendo 8 bytes, digamos, né, para alocar 5 na memória heap. Calma, né? Isso é um exemplo didático. Geralmente na memória heap a gente aloca muito mais. Tá? Mas vamos começar por aqui. Maravilha. Então o que acontece? Né? O que a gente vai ter é, na memória stack, a gente tem acesso a um endereço que está na memória heap. Por isso que esse tipo de variável é chamado de ponteiro, porque é como se esse endereço
Essa variável ela apontasse para uma região de memória em outro lugar. Então, nesse caso, está na memória heap. Está inclusive fora da stack aqui. O que eu posso fazer com esse lugar aqui, com esse espaço? Posso armazenar coisas lá dentro. Por exemplo, se eu pego asterisco end heap, o que eu estou fazendo? Pego o endereço de end heap, que é xef0f6, e armazeno lá dentro o valor p. Então, o asterisco ele serve para os dois lados. Ele vai buscar, ele vai acessar esse endereço para buscar o que tem lá dentro ou para alterar o que tem lá também. Né? Depende se ele está aqui antes do igual, né? Ou depois. Né? Então, se ele tiver aqui alguma coisa igual a isso, então ele vai alterar o endereço. Então, basicamente, eu estou alterando aqui, ó, jogando o valor p aqui dentro. Bem, eu posso seguir fazendo isso. Então, assim como eu fiz lá nos arrays, funciona igual para a memória em qualquer lugar. Então, se eu somo 1 aqui, ele vai para a próxima posição e eu jogo lá dentro o R. Funciona, ele armazena o R. Eu posso usar o colchetes também? Posso, né? Porque no fundo o colchetes ele está é um outro jeito de escrever o mais 2 asterisco. Então é a mesma coisa, 3 mais 3 asterisco. Então eu jogo aqui PROG. Então nessas posições da memória. Então eu estou ocupando uma região fora da memória stack. E o que é importante dizer nesse cenário? Essa memória, como ela é uma memória, não é memória de pilha, essa alocação não é automática. Ela é uma alocação dinâmica. Isso significa que eu posso alterar a alocação, que eu posso desalocar na hora que eu quiser e assim por diante. Então eu tenho uma flexibilidade enorme na hora de trabalhar com essa memória. Diferente da stack, porque a stack ela vai desempilhar quando terminar o escopo da variável. Eu não tenho como, por exemplo, deletar uma variável diretamente da stack. A stack, ela mesma se gerencia. Na memória dinâmica, na heap, eu gerencio tudo. Então, eu aloco quantos bytes eu quero, eu removo quantos bytes eu quero, eu realoco se eu quiser e assim por diante. Tá, então, para isso, sempre que eu aloco, eu tenho que desalocar. E para desalocar, eu uso a função free, de liberar. Então, eu estou liberando o bloco alocado nesse endereço aqui, end heap. Então, aí, nesse caso, o que vai acontecer? Bom, primeiro, eu não tenho mais acesso aqui, né? Então, fica o que estava aqui em azulzinho, era o que estava alocado para mim, ele desaloca, não está mais alocado para mim. E é comum, é interessante que eu pegue essa variável aqui que eu fiz o free, que eu liberei, e jogue nulo lá dentro, para que eu não tente acessar mais esse endereço. Ah, eu preciso fazer isso aqui? É obrigado a fazer? Não, não é obrigado. Mas o ideal é que eu faça, então eu siga sempre esse free e null aqui, para que eu evite que sem querer eu tente acessar esse espaço, essa região da memória. Porque assim que eu fiz o free, ele liberou e o sistema operacional pode usar aquele espaço como ele quiser. Então pode ser que um outro programa já tenha ocupado aqui um bloco de bytes, não precisa nem ser o mesmo. Ele pode ter ocupado aqui desse endereço até esse aqui. Um outro programa já ocupou. Assim que eu fiz o free, ele ocupou esse espaço. Isso significa que vai ser tudo apagado? Não. Porque aqui, por exemplo, né, se eu escrevi aqui PROG, por uma questão de eficiência, não se apaga, não se fica apagando, zerando. Deixa lá e aí quem alocou é responsável por limpar essa área e resolver aqui o que ele precisa resolver. Tá? Então vai ficar aqui na memória, mas não é mais não é mais do meu programa esse bloco de memória. Então basicamente o conteúdo final da memória seria algo parecido com isso. Então eu vou ter na memória a variável end heap com nulo e lá na heap eu não tenho mais esse espaço de memória. Posso alocar de novo se eu quiser, fazer um outro malloc? Posso. Né? Se eu fizer aqui, sei lá, de novo, né? Se seguir aqui, vamos supor que terminou aqui, eu faço um outro malloc. Tem que fazer direito, né? Então, end heap recebe malloc, por exemplo, agora 10. Ele vai alocar 10 bytes. Bom, vou alocar 10 bytes, ele poderia alocar, sei lá, aqui, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase. Né? Vou colocar aqui então, só para que coube, tá? Então ele vai alocar esses 10 bytes aqui. Ah, ele vai alocar sempre assim? Não, ele pode ir num endereço completamente diferente. Ou ele pode ir para perto. A gente não tem controle sobre isso. O que eu tenho certeza é que ele vai alocar 10 bytes e retornar para mim o endereço dessa posição aqui. X, B, F0, FC. Então agora a variável endHeap tem de novo um endereço que é um bloco de bytes alocado para mim. Então esse bloco aqui de 10 bytes eu faço o que eu quero com ele até quando? Até eu fazer um free. Quando eu fizer o free, ele desaloca de novo. Então por isso que é chamado de alocação dinâmica. Eu aloco, desaloco e tenho todo esse controle. Vamos supor que eu esqueço de fazer um free. O que acontece? O sistema operacional não tem como saber que ninguém está usando mais aquele bloco de memória. Então o que acontece, se eu não fizer nada, e se o sistema operacional não fizer nada, esse bloco aqui de 10 bytes vai ficar sendo ocupado como sendo algo que está lá guardado, informação que está guardada. E vai impedir que outros programas usem essa região, mesmo que o meu programa tenha terminado. Isso causa, então, um uso da memória desnecessário. E no limite, pode ser que eu estou usando a memória RAM do computador, só que inutilmente. Então, isso acontece muitas vezes. Isso aqui é chamado de vazamento de memória. Então, eu estou usando regiões de memória que não são úteis. E essa memória aqui, no fundo, não estou usando ela, mas ela está ocupando um espaço. E aí, o que acontece? Esses programas que causam esse vazamento de memória, eles vão, ao longo do tempo, enchendo a sua memória do computador, por algum bug, por exemplo, vai enchendo a memória do seu computador até que seu computador fica lento, começa a travar, e você tem que reiniciar ele. Porque quando você reinicia, né, a gente já viu isso também, mas assim que você reinicia, toda a memória é desalocada, né, inclusive a memória RIP. Eu apaguei tudo aqui, até os endereços, quase. Então a gente desaloca tudo da memória.